irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês, principalmente para você que gosta de história da igreja, está estudando história da igreja, está lendo história da igreja. Esse material é fantástico, maravilhoso e precioso também. Roque Frangiotti, História das Heresias, séculos I ao século VII. Conflitos ideológicos dentro do cristianismo. Roque Frangiotti é um historiador, nasceu em São Paulo, paulista, e ele tem várias obras publicadas, mas essa obra aqui praticamente é a cereja do bolo de suas obras. É uma obra maravilhosa, magistral e muito empolgante. Quem tem essa obra sabe do que eu estou falando, da editora Paulus. A editora Paulus só lança compêndios de teologia, só obra pesada no campo teológico. E aqui ele vai tratar praticamente das heresias cristológicas, tá? Roque Frangiotti vai tratar das heresias cristológicas. Aqui, ó. Nasceu em Itápolis, São Paulo, defendeu a tese de pós-graduação na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, foi diretor do Instituto Teológico de São Paulo, doutorou-se pela Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, na França, autor de diversos artigos, camarada que os livros que ele escrevera, tá? Então, ele é respeitadíssimo, um grande historiador, um grande escritor. Indo aqui logo para o sumário, para não perdermos tempo, né, com essa maravilhosa obra, que está um índice. Aqui, introdução, capítulo 1. Primeiras controvérsias no seio da igreja nascente. Aí vem tendências ou tendência judaizante radical, tendência judaizante moderada. Os judaizantes atrapalharam bastante o crescimento da igreja. Tentaram atrapalhar, né? Então você vê isso na carta de Paulo aos cristãos da Galácia. Famosa epístola, famosa carta de Paulo aos Gálatas, que ele combateu de uma maneira feroz os judaizantes que ensinavam que Jesus era o Salvador, mas você tinha que guardar a lei de Moisés, você tinha que circuncidar, você tinha que guardar todo o pacote pesado da lei para ser salvo. E se você não fizesse isso, você não seria salvo. Então era Jesus e a lei, Jesus e a circuncisão, Jesus e a bengala da lei de Moisés. Então a bengala era para você se apoiar, se sustentar, nesse caso, na lei. Na lei. Então, trouxe aí bastante prejuízos, né? Então tinha a tendência radical e a tendência moderada. Tendência helenista, que é a cultura grega. Toda vez que você lê sobre o helenismo, a cultura helênica, helenística, é a cultura grega. Tendência dos helenistas radicais, os nicolaítas, e até hoje tem discussões quem era esse grupo, não temos assim muita informação. Lá em Apocalipse, uma das igrejas do Apocalipse, João cita essa seita que tinha nas suas práticas ou nos seus ensinos, eles pregavam a orgia, a prostituição, que você poderia se prostituir, usar o seu corpo
para praticar o hedonismo, que é a busca do prazer, ou a busca desenfreada do prazer. Então tinha a ver com a, a pornografia, a prostituição. Esse grupo aqui, os nicolaítas, que João combate ali no livro de Apocalipse. Cerinto, Jesus não é o Cristo, um dos primeiros hereges. A variante eucasaíta, o adocionismo de Hermas, pastor de Hermas, um livro que foi muito discutido porque não entrou no cânon. O adocionismo ebionita, o desenvolvimento do adocionismo. Aquela ideia que Jesus não nasceu ou não era Deus no seu nascimento, mas ele foi adotado por Deus no seu batismo. No batismo ele recebe a filiação divina e o Pai o adota ali no seu batismo. Mas foi um homem comum, não nasceu de um nascimento virginal, tá? Ele nasceu de uma relação sexual normal de um homem e de uma mulher e nasceu como todos os homens nascem. Não teve nenhum milagre ali. Tá? Muito bom aqui essa parte quando ele trata sobre o adocionismo. O capítulo 2, lembrando para vocês aqui que eu fiz uma série sobre as heresias cristológicas, onde eu falo sobre o adocionismo, tá? O arianismo, eu falo sobre o monofisismo, enfim, várias heresias cristológicas. Acompanhe aqui esses vídeos, estão aqui no meu canal, já faz tempo que eu gravei esses vídeos. Essa série maravilhosa. Capítulo 2, conflitos provocados pelo docetismo e pela gnose. O docetismo negava que Jesus tinha um corpo físico. Ele só tinha uma aparência de ser humano. Só tinha trejeitos de ser humano. Mas não era um ser humano. Não tinha um corpo humano. Como se fosse um fantasma, né? E pela gnose. Aquele grupo que se dizia que tinha um conhecimento secreto que Deus não revelou aos apóstolos. O gnosticismo. Aqui está. Docetismo ou a negação da corporeidade de Jesus. Jesus não tinha um corpo físico, mas uma aparência só. A emergência do gnosticismo, conteúdo doutrinal do gnosticismo, tinha vários tipos, né, de gnosticismo, conteúdo doutrinal do gnosticismo, o gnosticismo no tempo dos apóstolos, o gnosticismo no século II, onde está mais formado, embasado, abalizado, o gnosticismo de Marcião, ou o primogênito de Satanás. Esse Marcião de Sinop foi o primeiro a elaborar um cânon, tá? Com o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, foi o primeiro. A origem do marcionismo, e a doutrina de Marcião. Capítulo 3. Fidelidade monoteísta, monarquianismo e patripacionismo. Monarquianismo vai trazer aquela ideia modalista, tá? Com Sabélio, Práxias, principalmente com Sabélio, né? O sabelianismo, que ensinava que não existia trindade, ou não existe trindade, três pessoas distintas em uma só unidade, mas é o mesmo ser, é o mesmo Deus que agiu de três formas distintas. Na criação, ele foi o Pai, ele era o Pai. Depois ele tira a roupa do Pai e veste a roupa do Filho na redenção para morrer na cruz do Calvário. Depois ele tira a roupa do Filho, ou de Filho, e veste a roupa do Espírito Santo, se torna Espírito Santo. Então é um Deus ator, que age na história de três formas distintas. Uma heresia terrível, essa heresia, negando vários textos do Novo Testamento que fala que
das distinções entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo, entre o Espírito Santo e o Filho, tá? Então, o modalismo, ou sabelianismo, ou também monarquianismo e patripacionismo, que ensinava que quem morreu na cruz foi o Pai. O Pai morreu na cruz, não o Filho. Que o Filho, o Pai e o Espírito Santo é a mesma pessoa, segundo essa visão herética. Então está aqui. Deixa eu aproximar mais um pouquinho para vocês verem aqui. Monarquianismo. Monarquianismo. Não é possível um segundo Deus. Monarquianismo. Não é possível um segundo Deus. O monarquianismo de Noeto. O monarquianismo de Noeto, um herege. O patripacionismo de Práxias. Quem morreu na cruz não foi o Filho, mas foi o Pai, porque o Pai e o Filho é a mesma pessoa, segundo Práxias. Aqui vem Sabélio, dos principais teólogos dessa heresia, sabelianismo ou a monarquia em tríplices, sabelianismo ou a monarquia em tríplices operações. Então, ele operou como Pai na criação, como Filho na redenção, como Espírito Santo na consolação. Não são três pessoas distintas, mas três operações ou três manifestações na história do mesmo Deus. Isso é uma heresia crassa, né? Paulo de Samosata ou o monarquianismo adocionista. Paulo de Samosata também foi um dos hereges terríveis. Tá? Não dá para explicar por detalhes aqui, por causa do tempo. Tá? Continuando aqui, Montano, um conflito eclesiológico. Montano, ele deu ênfases exacerbadas sobre o Espírito Santo, criando vários problemas para a igreja. E sua doutrina foi condenada. A emergência do montanismo, o caráter milenarista do montanismo, o rigorismo montanista. Eles eram ascetas, praticavam asceticismo. Esse capítulo 4. Capítulo 5, donatismo, a grande crise na igreja africana. Fim do cristianismo como religião ilícita, os inícios do conflito, que por aí vai, intervenção do imperador Constantino, o donatismo, Donato de Casanegra, ele ensinava que o bispo tinha que ser tão irrepreensível que ele não poderia pecar, em resumo aqui. Então, se o bispo praticasse o casamento e tivesse pecado, aquele casamento não era válido. Se praticasse o batismo, aquele batismo não era válido, porque o bispo estava em pecado. E Agostinho bateu de frente com essa heresia, tá? Que só foi acabar com a chegada dos muçulmanos. Então, Agostinho defendeu com propriedade que mesmo o bispo estando em pecado, o ato do batismo, o ato da ordenação do bispo, o ato do casamento não era inválido, porque o ato em si já é santo, mesmo a pessoa estando em pecado. Tá? O pecado não vai invalidar o casamento, o batismo ou a ordenação do bispo. Enfim, em resumo é isso. Ele explica aqui. Capítulo 6. Concepções cristológicas subordinacionistas. Tá? Que Cristo era subordinado ao Pai. Essa é a ideia. Orígenes subordinacionista.
Será que Orígenes defendeu essa ideia? Novaciano, a inferioridade do filho. Fazendo foi um teólogo que defendeu que o filho é e era inferior ao pai. A entrada do termo logos na controvérsia cristológica, o conceito logos em Fílon de Alexandria, um judeu versado na filosofia grega, que trouxe essa ideia. E ele era fã de Platão. Para ele, Platão e Moisés falaram a mesma coisa, tanto que ele escreveu comentários sobre o Pentateuco. Capítulo 7, a controvérsia ariana, que leva o concílio de Nicéia, do bispo ali de Alexandria, bispo não, presbítero de Alexandria Ário, a doutrina cristológica de Ário, em que consiste a doutrina ariana, os argumentos de Ário, primeira condenação de Ário, a entrada de Constantino nas discussões teológicas, as questões conciliares, o retorno do arianismo e o anomeísmo. Não dá para explicar aqui em detalhes por causa do tempo. Capítulo 8. Mas eu explico aqui sobre essa controvérsia ariana nos vídeos que eu gravei aqui no canal. Heresias cristológicas, capítulo 8. A heresia apolinarista, o bispo Apolinário, ensinou que em Cristo, que Jesus não tinha uma mente humana, tá? Se ele não tinha uma mente humana, ele não podia ser humano, né? Ele só possuía uma mente divina, mas não humana. E Apolinário foi condenado no segundo concílio ecumênico da igreja, que foi o concílio de Constantinopla em 381. Quem era Apolinário? A cristologia proposta por Apolinário, consequências desta cristologia, qual foi os desdobramentos desta cristologia. Tá? Esse é o capítulo 8, capítulo 9. Prisciliano, primeiro herege condenado à morte. Suspeita de heresia. Aí vem aqui vocês estão lendo, né? O capítulo 10, Pelágio e o pelagianismo, que é muito conhecido, né? Aquela briga de Agostinho com Pelágio, onde Agostinho de Hipona mudou toda a sua teologia. Porque antes desse debate, Agostinho defendia o livre-arbítrio, tá? E, inclusive, a ideia da dupla predestinação nasceu em Agostinho, tá? Essa ideia que Deus elegeu uns para a salvação e outros para a condenação nasce em Agostinho. Ele muda completamente depois do debate com o monge Pelágio. Há origens do pelagianismo, que gostaria bem para vocês lerem. A polêmica com Agostinho, resumindo. Aí vem o capítulo 11, sobre Nestório. Tem um vídeo aqui eu falando sobre ele, nestorianismo. Que foi Nestório, foi o bispo ali, a nova capital do império, Constantinopla. Nestorianismo, a afirmação de duas pessoas em Cristo. Aí vem. Está aqui perto para vocês lerem. Ele foi condenado no Concílio de Éfeso, aquele polêmico Concílio de Éfeso, onde tratou sobre que Maria é Theotokos, Maria é mãe de Deus. Nestório condenou isso claramente, porque ele, preocupado em Maria se tornar uma deusa divina, ele condenou isso. Falou, não, Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Cristo, o homem. E ele foi condenado nesse concílio. E seu oponente foi o bispo de Alexandria, o bispo primaz de Alexandria, Cirilo de Alexandria. Camarada, um pilantra, essa é a verdade. Que fez de tudo para ele perder o debate. Apesar que na história não estava presente no debate, o que ele defendia de fato era heresia,
mas pegaram pesado com ele. Capítulo 12. Eutiques ou o monofisismo. Ensinava que em Cristo só havia uma única natureza. Não existia duas naturezas, a humana e a divina. Tá? Antes da encarnação, dizia Eutiques, duas naturezas. Depois da encarnação, uma única natureza, onde a natureza divina sobrepujou, absorveu totalmente, por completo, a natureza humana de Cristo. E ele foi condenado, juntamente com seus ensinos, no grande concílio de Calcedônia, em 451. Aqui está. É uma pena que não dá para explicar detalhes, né? Mas eu explico nos vídeos que eu fiz sobre as heresias cristológicas. Que vocês estão lendo aí. E a última parte aqui, capítulo 13. O monotelismo, última heresia cristológica do período patrístico. O monotelismo ensinava que em Cristo havia uma única vontade, só a vontade divina, tá? Só a vontade divina. Não existia a vontade humana dele, negando totalmente a humanidade de Cristo. Também foi condenada essa heresia. Aqui está. E aqui termina esse livraço. É pequenininho, mas é um livraço. Quer entender as heresias cristológicas que abalaram a igreja, trouxeram problemas seríssimos, inclusive até hoje trazem. Até hoje trazem. Quando se fala de Cristo, tem gente que até hoje defende, com novas roupagens, essas velhas heresias. Como disse o sábio Salomão em Eclesiastes, não existe nada de novo debaixo do sol. Né? Nada se cria, tudo se copia. Então está aqui um livraço, História das Heresias, Roque Franghiotti. Se você gostou, deixe seus comentários aí, que é de suma importância para o canal. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, acione o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, tá certo? Deus vos abençoe, graça e paz, até os próximos vídeos.